Olá, estamos em mais um programa Odonto Prime, para fazer você sorrir melhor. Hoje vamos falar um pouquinho de casos de pessoas que perderam um ou dois dentes na parte da frente. Então, de que maneira? Às vezes por trauma, por infecção ou às vezes até por um próprio acidente. Então, que situação extremamente delicada, né? Então, você fazer um único dente, perder um único dente na região da frente, e a gente vai mostrar que alternativas que existem, de qual maneira a gente trabalha hoje para que esse tratamento seja da forma mais rápido possível e que o paciente não fique em nenhum momento desamparado, que a estética não fique legal, que ele fique com a autoestima baixa em algum momento. Então a gente vai mostrar um pouquinho sobre isso para vocês. Acho que a palavra-chave que a Morgana comentou ainda é a parte da agilidade do tratamento, né? Então é o seguinte, dessa forma aqui, a gente então vai se ater a um caso bem específico, como a Morgana mesmo comentou, tem outros probleminhas na parte estética, mas o foco e o maior problema que essa paciente veio procurando a nossa clínica foi o seguinte, é esse dente aqui. Se a gente for levar em consideração comparado com os demais, ele está um pouquinho mais para baixo. Mas o que seria isso? Então a gente foi conversando com a paciente e ela também foi relatando que houve ali já uma mobilidade, ela não percebeu e as coisas foram evoluindo e a gente então pediu todos os exames que a gente precisa para poder dar um diagnóstico preciso para esse caso. Então, o que houve? Nesse exame aqui, que é uma vista panorâmica, a gente, como comentou... É uma tomografia, né? Isso aqui é uma vista panorâmica de um exame tomográfico, tá? Então, como a gente comentou, tem outros problemas? Tem, tá? Problemas que tem aqui já nos dentes que já foram feitos tratamento de canal, outros probleminhas de cárie, mas o foco, então, tá nesta região aqui em específico, desse dente aqui. Então, agora, numa vista transversal da região, a gente percebe o quê? A fratura da raiz, onde já havia aqui um pino dentro dessa raiz, que era para poder proporcionar a fixação da coroazinha que ela já tinha ali, de uma coroa, nesse caso até de acrílico, para poder manter esse dente naquela posição. Então o que houve? Por trauma, ela comentando com a gente, provavelmente na hora da mastigação, ou às vezes o paciente já relata no término da colocação que fica um pouco alto, então tem que ter muito cuidado nessa hora para que não gere esse tipo de problema aqui. Então a raiz está fraturada. E a partir do momento que a gente tem uma fratura numa região que nem essa, fica impossibilitado fazer um tipo de tratamento desse novamente. Se fosse talvez uma fratura um pouco mais acima, nessa região aqui, existe até a possibilidade de reverter, mas num caso desse aqui, infelizmente não. Então, o que a gente vai mostrar aqui para vocês? Ó, uma prova dessa região aqui que está um pouco mais uma linha para comparar que há uma diferença, então a tendência até do próprio organismo já começar a expulsar aquela região, então por isso que o paciente já percebe que ele vai ficando cada vez mais mole e vai descendo. E até a própria gengiva, né? Como a gengiva também nessa região já vai ficando uma gengiva um pouco mais inflamada, uma gengiva mais avermelhada, com aspecto diferente da gengiva dos isso aqui dentes que a Morgana está né? comentando. Até bem lembrado, não foi nessa fase da foto, mas anteriormente a paciente até tinha relatado que drenava um pouquinho de pus, que é bem típico também de uma fratura. A gente vai mostrar agora um vídeo para vocês que foi toda a parte de todo o passo a passo do procedimento cirúrgico. Então, desde a parte de anestesia, a passagem de todas as broquinhas, até mesmo a parte da conclusão e da instalação dos implantes. Porque as pessoas vejam que é muito mais simples do que as pessoas imaginam, né? Mesmo, que ainda existe um tabu, um medo, mas para vocês verem como o procedimento é simples. Vamos passar o vídeo, então? Vamos lá. Então, o que a gente está percebendo aqui? O dente aqui em questão, a gente vai fazer a apresentação para vocês de todos os passos, desde a parte da anestesia, a extração do dente em função da raiz, o dente já tinha sua fratura, então a gente vai mostrar o passo a passo. Então a gente acaba anestesiando aqui toda a área envolvida, um pouco do dente da frente, um pouco do dente mais posterior, então seja próximo do central e próximo do canino. Essa etapa, às vezes o paciente tem um pouco de receio porque dói isso. A gente, como vocês podem perceber, acaba sendo com um procedimento bem lento para que o paciente não tenha nenhum tipo de desconforto. Nessa etapa, então, o que a gente está fazendo? Para tentar preservar ao máximo aquele contorno gengival, que é o que vai determinar também a parte estética do final do resultado, a gente então tenta ser bem delicado para tentar extrair esse dente da forma mais cautelosa possível e também que não haja nenhum rompimento ou rasgar a gengiva naquela região. Então são instrumentais bem finos que a gente está descolando ali uma camada do dente
que fica justa a gengiva para que esse procedimento seja bem conservador. Não é feito nenhum corte para abrir essa gengiva, que precise de pontos depois, nada disso, né? Então como a Morgana comentou, então se a gente for imaginar uma cirurgia convencional e tradicional, a gente talvez faria algumas incisões e arrebater o tecido gengival. Nesse caso, como esse procedimento é dito, a Morgana comentou bem ágil, de que forma? Sendo feito de um implante imediato, ou seja, a extração do dente, do remanescente que tem e de carga imediata. Então, por isso, tem que ser o máximo conservador possível, tá? Aqui, então, a gente está tentando ali eliminar qualquer reentrância que fica, luxando lentamente o dente para que aquele remanescente que estava fraturado lá dentro daquela região que vocês viram no exame radiográfico, a gente consiga deslocar ele, preservando todo o tecido ósseo que existe ao redor. Não pode ter nenhuma fratura, nenhuma lasquinha do tecido ósseo, por causa do implante que vai ser feito a seguir, né? Tá? Então aí a gente já tem a eliminação para ver que era uma raiz pequena, tá? Todo o restante saiu junto porque já havia a fratura, então fica todo aquele espaço vazio. O que a gente está apresentando agora aqui para vocês? Existe esse espaço e esse orifício. Esse tamanho acaba sendo um tamanho maior do que o diâmetro do dente, mas ele acaba sendo raso. Para a gente poder instalar um implante e que ele fique firme já no seu primeiro estágio, a gente faz uma passagem de broquinhas. Então vocês estão vendo aqui o passo a passo de cada uma delas, da mais estreita até a mais larga, para que a gente consiga determinar com esse diâmetro da passagem das brocas qual, logicamente, vai ser o tamanho ou diâmetro do implante. Uma coisa que todo mundo tem medo na hora da cirurgia, sangra muito, né? Então vocês podem ver que é uma cirurgia extremamente tranquila, sai muito pouco sangue, enfim, uma cirurgia muito limpa. A gente diz como uma cirurgia limpa, tá? Então, já adiantando um pouco para vocês, houve toda a passagem das broquinhas e aqui, então, a instalação do implante propriamente dito. Então, para quem às vezes não sabe o que é, essa etapa que vocês estão vendo aqui, esse componente, seria um implante. Então, a gente acaba instalando ele com esse próprio contra-ângulo, com esse motor para a colocação do implante. Existe lá dentro, então, já a passagem do orifício do implante pré-formado. Feito pelas broquinhas. Pelas broquinhas, né? E aí vocês estão vendo que ele está sendo instalado com esse motor. Ele vai descendo, sendo rosqueado no tecido ósseo. Esse implante ele é auto-rosqueado, então tu coloca, vai rodando e ele vai estar pressionando um pouquinho as paredes do tecido ósseo e acaba se fixando naquela região. Então, nesse caso aqui em específico, para que essa paciente não saísse sem dente, ou tivesse que usar uma provisória removível e tal. Por causa de um único dente, nada disso, Então, né? a gente já fez, vocês vão ver, a instalação de um componente, que é um abattement, que seria o nome técnico, para poder proporcionar para ela a instalação de um provisório imediato. Então, como ela entrou no consultório, ela também já consegue sair com o dente naquela região. Então, a gente chama que seria uma cirurgia de carga imediata, né? Com dente imediato. É tirado o dente, colocado o implante e já colocado um outro dente sobre esse implante no mesmo momento. Olha só, tá? Então esse componentezinho aqui, ele é acoplado ao implante. O implante está ali para dentro da gengiva e esse componente fica acoplado sobre o implante. Da mesma forma que vocês viram anteriormente, que é dado um torque final, um aperto final no implante, na mesma coisa é feito em cima desse componente, para que ele fique também bem justo na região no contato com o implante. Como eu comentei com vocês no começo, o diâmetro do implante é menor do que o diâmetro do dente. Então, lá embaixo, onde ele tá instalado, lá não há problema nenhum. Lá ele fica bem justinho. Lá ele está bem justa-ósseo, seria a palavra certa. E na parte mais superior, na borda que a gente está vendo aqui, sobra um espaço. Então, para que a gente não deixe dessa maneira e não haja o perigo de crescer gengiva para aquela região, a gente faz ali um preenchimento. E esse preenchimento a gente faz com enxerto, que vem um osso preparado, um osso liofilizado, para a gente poder condensar, né, nessa região, tá? E serve de indutor ósseo nessa região para dizer, olha, forma o osso aqui de novo para preencher esse espaço, para ficar com um formato legal, né? Então, assim, esse componente que a gente está checando aqui é para poder depois acoplar a parte final. Esse seria o material do enxerto. Então, a gente vai agora também mostrar para vocês umas fotos que é já do caso já concluído de como é que fica terminando essa cirurgia com o término disso ali, tá? E assim termina, então, todo esse procedimento cirúrgico, que, como a gente pode ver, é rápido, tá? Lembrando, como a Morgana comentou, às vezes o paciente tem receio, se isso sangra ou não, é uma cirurgia extremamente tranquila. E assim é logo no término do momento da cirurgia. Não tem nenhum tipo de incisão, não tem necessidade de dar ponto, dar sutura, e assim termina. Termina, logicamente, um pouquinho avermelhado, porque é uma região que foi extremamente mexida, mas
Em uma semana a gente já tem dessa E forma. olhem já como em uma semana a gengiva que antes estava totalmente inflamada naquela região, por causa da fratura, da inflamação, agora já cria um aspecto extremamente saudável. Fora um porém ainda que o paciente reclamava que o dente já tinha mobilidade e que estava mais comprido. Então aqui também já está toda essa parte suprida, né? Então, pessoal, isso foi para vocês verem que, como eu já ouvi hoje mesmo no consultório, o paciente falando assim, nossa, mas os meus familiares estão perguntando se você tem certeza que você fez o implante, porque eu não estou sentindo nada de dor, não inchou muito e eles estão desconfiados, eles acham que isso não é possível. Então a gente quis mostrar para vocês verem como cada vez mais a tecnologia, a técnica, os materiais, os métodos estão aí para a gente ter uma cirurgia tranquila, segura e um resultado extremamente satisfatório.